Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Hoje, edição de sábado, estamos aqui para falar sobre assuntos relacionados à economia, divulgações que nós tivemos durante a semana, e a gente então vai trazer algumas informações sobre a inflação, vamos também falar sobre o INCC e a confiança do consumidor, um assunto para cada um, divididos entre nós, 3 economistas aqui, eu, Moisés Cristiano, mais André da Silva Pereira e Lucas Piva. Tudo bem, André? Tudo bom, tudo jóia. E aí, Lucas? Tudo certo, pessoal? Vamos lá para mais um programa, então? Vamos lá, e a gente quer começar já com a prévia da inflação, né? Eu falei inflação, mas na verdade saiu o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação, o IBGE divulgou os dados, e eu estava percebendo, a gente percebeu durante a semana, né, que esse dado veio acima do que foi no ano passado, né, André? O que significa isso para a economia como um todo agora, neste momento? Isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que o economista também pode ser médico, né? Então, em função de uma dor de garganta no dia de ontem, nada com um melzinho e um própolis para a gente melhorar dessa dor de garganta. Mas voltamos lá ao IPCA 15, né, que é a prévia do IPCA. O IBGE liberou nessa sexta-feira a prévia do IPCA, né, que chama-se IPCA 15. E ela veio bem ali do consenso com o que o mercado estava esperando, né, com relação a uma alta de 0,43%, 0,50% em abril. Tá? Lembrando que no período, mesmo abril, só que abril de 2024, o resultado tinha sido quase pela metade, podemos dizer assim, 0,21%, comparado com 0,43% agora de abril de 25%. Isso dá um indicativo, assim, comparativo, uma alta de preço, mas é uma alta um pouco mais sustentável, podemos dizer assim, se a gente for comparar com março de 25, que tinha sido apresentado um valor de 0,64. O problema é que no acumulado de 12 meses, lembrando que a meta de inflação do Banco Central é 3%, a gente ainda está com um resultado bastante alto, 5,49%. Se bem que no acumulado do ano estamos em 2,43%, mesmo assim, não chegamos nem em julho, metade do ano, já estamos com um valor de quase 3%. Dos itens que mais subiram, obviamente, mais uma vez, o vilão dessa história do 0,43% continua sendo alimentação e bebidas, com uma alta de 1,14%, no cômputo do índice total de 0,43%. Logo depois vem vestuário com 0,76%, e um pouco ali de despesas pessoais com 0,45%. Do item de alimentação, que teve maior impacto nesse total de 1,14%, na alimentação a domicílio, foram tomate, muito em função do clima também, 32,67% de aumento, e aquele disco que está tocando com um arranhão e a gente sempre está arranhando a mesma nota, que é o café moído com uma alta de 6,73%, linkado ao aumento de consumo, aumento de demanda interna e externa e problema de safra, né? E o leite longa-vida com uma alta de 2,44%. A alimentação fora do domicílio com uma alta de 0,77%, comparado com o mês anterior, que tinha sido já também alta de 0,66%. E as altas vieram do lanche de 1,23%, refeição 0,50%, que foram os itens que mais pesaram ali no item, podemos dizer assim. Se a gente pegar o que a gente percebe é que tem um componente sazonal aí. Tu acha que a sazonalidade pode fazer com que a gente volte ao IPCA a ter números mais próximos dessas metas aí que o governo, que o Banco Central, né, tem? Porque, por exemplo, tomate, café, né, leite são itens da alimentação básica, mas podem voltar a patamares normais, ou seja, a sazonalidade está pegando aí, não é? Sim, eu concordo contigo. Itens como tomate e leite longa-vida, a gente pode fazer um paralelo com a questão da sazonalidade. O problema do café, a gente já sabe que é um problema que já vem do ano passado, que é um problema de aumento de consumo, aumento de demanda, não só interna quanto externa, e um problema de safra, né? Um problema de oferta. Então, essa questão do café já não é tanto sazonalidade, já é um problema mais perene, né? Que a gente vai ainda conduzir, talvez até o ano que vem também, a gente ainda tem esse problema de preços de café, até porque a perspectiva de safra do café para esse ano também, aparentemente, por enquanto divulgados pelo IBGE,
não é lá tão, digamos assim, maravilhosa para a gente ter esse problema encerrado agora no ano de 2025. Né? Então está Mas difícil de se essa acomodar aí, informação, digamos assim, a inflação, né? Está bem difícil de se acomodar nesses próximos meses. sim, por enquanto sim. Né? O que pode ser que acomode um pouco mais a inflação, talvez seja esse requentamento da briga das tarifas com a China e com os Estados Unidos, que pode levar a um problema de atividade econômica, né, a nível internacional. Isso impacta a economia brasileira, impactando a economia brasileira, diminui a atividade econômica, diminuindo a atividade econômica, a gente pode ter um reordenamento dos preços na economia em função de uma queda abrupta de demanda, em função de uma possível recessão mundial e brasileira, que leve, inclusive, a uma redução da Selic mais adiante. Mas eu acho que são essas Mas informações que estão ligadas com o IBGE, Moisés. agora tem um detalhe interessante, né? Porque a gente vai agora ouvir o Lucas, que vai trazer os dados do INCC, que é um índice que também é relacionado à atividade econômica, Lucas, e ele também traz dados aí que pode mostrar o norte, né? Para a inflação também, até porque o INCC impacta a inflação, né? Exatamente, o Moisés e André, falando aqui para vocês diretamente aqui do portal Ibre, né? Estava pesquisando aqui também durante essa semana, quando foram divulgados aí os dados, né, sobre o INCC, a gente chama, o Índice Nacional de Custo da Construção, tá, pessoal? Ele é medido mensalmente, né, e aí do mês de abril, agora, de 2025, ele teve uma aceleração de 0,59%, tá? Enquanto no mês de março estava em 0,38%. Só fazendo uma comparação aqui com o ano de 2024, no mês de abril ele estava um pouco mais abaixo, tá? Essa aceleração que teve foi de 0,41%. Aí no acumulado de 12 meses ele já está mostrando um percentual aí de 7,52%, tá? Nesse índice aí. O que ele leva em conta, tá? Só para o pessoal entender um pouquinho melhor, né? São os custos de materiais, equipamentos e serviços, tá? Aí além da mão de obra, tudo que envolve a parte de construção civil aí do setor, né? Da parte do nosso país aí. O que foi que teve bastante expressividade, principalmente nesse índice, foi a mão de obra, tá? Que isso a gente vê no nosso país como um todo, que é um gargalo, a gente fala, né? E quando a gente fala em gargalo com mão de obra, não é que faltem pessoas para trabalhar, mas faltam profissionais qualificados para fazerem os serviços, né? A gente percebe isso diariamente com as pessoas, as empresas que a gente atende. 99,9% das queixas de dificuldades que enfrentam no mercado é com mão de obra, né? Então a tendência é que isso vai continuar aumentando, né? Porque a gente não vê uma tendência assim, de uma mão de obra qualificada já a curto prazo. E a gente vê também uma atividade bastante alta, né, da construção civil, e os custos também eles aumentam. Então, quer dizer, esse índice tende a não se acomodar nos próximos meses aí, né? É uma tendência de continuar nesse patamar alto. Principalmente é o que tange a mão de obra, né? A gente tem ali os itens que compõem, né? Que é a parte de materiais e dos próprios equipamentos e serviços. Quando eles falam em serviços, não é da mão de obra. Serviços que estão relacionados, como a parte de projetos, por exemplo, né? O projeto do engenheiro, o projeto do arquiteto, enfim, que está relacionado com a construção civil. Equipamentos, sim, ferramentas, enfim, guincho, tudo que envolve ali na construção. E os materiais, né, que a gente cita aí, areia, cimento, brita, tijolo e todos os anexos que a gente fala, né? Mas o principal dentre todos esses, sim, foi a mão de obra, né? O que a gente vê? Um movimento muito grande no mercado hoje, que leva para uma modernização, né? Aquela que a gente chama de substituição do homem pela tecnologia, pela máquina. Só que na construção civil isso é muito difícil de se implementar, porque ele é um serviço que depende de mão de obra humana, mão de obra mesmo, né? O pessoal lá, o pedreiro botando, sentando tijolo, né? Não tem muito para onde escapar, né? Então ele é um setor que fica dependente. E sim, né? Como você mesmo mencionou, Moisés, no Brasil a construção civil foi um dos setores que não parou nem durante a pandemia, né? Inclusive ele teve mais aumentos, né? Que o pessoal teve que se
modernizar lá atrás e melhorar as condições das suas próprias casas, fazer reformas para trabalhar em casa, coisa que antes não era necessário na época, né, antes da pandemia. E nós temos um outro componente aí que está entrando agora, né? Esse novo Minha Casa Minha Vida para classe média. Então, quer dizer, a gente tende a ter aí um aumento da atividade da construção civil. Certamente esse índice vai aumentar. Sim. Apesar de que houve bastante mudança com relação ao Minha Casa Minha Vida no final do ano passado, ali, que houve uma certa dificuldade no acesso das pessoas, mas sim, né, com essas alterações aí também, essa ampliação vai dispor de um pouco mais de estímulo também. Bom, e eu, para finalizar, tenho aqui para trazer, então, para nós, a informação interessante, que também ainda é da confiança do consumidor, né, que reflete basicamente o que a gente tem percebido, né, o consumidor está com uma renda melhor, está com dinheiro mais na mão, as pessoas estão mais empregadas, e isso aumenta a confiança do consumidor. E a gente tem os dados que foram divulgados também aí pelo IBRE, né, que trouxe o INCC, que o Lucas acabou de falar, que teve alta de 0,5 ponto por cento em abril. Ou por cento não, pontos, porque são de 0 a 200 pontos. Aí é que está o ponto em questão que a gente gostaria de comentar. O índice de confiança do consumidor, apesar de ele ter aumentado, ele ainda está num patamar abaixo do otimista, ou seja, ele está pessimista, ele está em 84,8%. Então, assim, a gente vê alguns pontos de melhora na confiança do consumidor, mesmo assim o consumidor como um todo está ainda pessimista. Um dos itens que está impactando positivamente é as expectativas, o índice de situação, da situação atual, ou praticamente estável, subiu apenas 0,1 ponto para 81,1 pontos, e o que está fazendo com que se tenha uma expectativa melhor é o dado que mostra a situação econômica local futura, subiu 2,7 pontos, atingiu 100 pontos. Então, a expectativa do consumidor com o futuro é o que está levando, então, a expectativa do consumidor para cima, né? Apesar de que ainda estamos no patamar de pessimismo, abaixo dos 100 pontos, porque ele vai de 0 a 200 pontos. Então, está abaixo da metade situação de pessimismo. Bom, então eram essas as informações que a gente teve, aí, inclusive, durante a semana, aí no calendário. Ô, Moisés, diga. Moisés, desculpa te interromper, eu só queria falar um pouquinho aqui a respeito das próximas divulgações aqui que a gente vai ter, até pelo próprio portal IBRE, tá? Tem alguns dados importantes aqui que saem na semana que vem, no dia 29, terça-feira, salvo engano, do IGPM. Também a gente vai ter aí um índice que é medido e é bem relevante também relacionado à própria inflação. E na segunda-feira a gente vai ter sondagem da indústria, aí, do desempenho da indústria no nosso país. E, voltando para terça-feira, sondagem do comércio e de serviços, tá, pessoal? Então, só para dar deixar o pessoal meio em alerta aí que para a semana que vem a gente vai ter alguns dados bem importantes para serem avaliados, que também vão permitir a gente fazer uma avaliação um pouco mais assertiva do cenário da agora em diante, né? Com certeza. Bom, amigos, então era isso. A gente fica por aqui com mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E até a próxima. Um abraço aí, Lucas, André. Valeu. Um abraço. Bom final de semana.